Neste vídeo, vamos dar continuidade ao tópico de elasticidade. Vamos falar sobre a elasticidade e preço da oferta. A elasticidade de preço da oferta é a medida de sensibilidade da quantidade ofertada de um bem ou um produto em relação ao preço do bem. O cálculo da elasticidade da oferta segue o mesmo princípio da elasticidade da demanda, só que aqui a gente está avaliando a quantidade ofertada. Utilizaremos, então, a fórmula que vocês estão vendo aí na tela. Vamos agora à interpretação dos valores das elasticidades de preço da oferta. Como P e Q são positivamente relacionados, a elasticidade é positiva. E se a elasticidade em módulo for maior do que 1, a variação percentual da quantidade é maior do que a variação percentual no preço. Neste caso, dizemos que a oferta é elástica em relação ao preço. E, se a elasticidade da oferta em módulo for menor do que 1, a variação percentual na quantidade é menor do que a variação percentual no preço. E aí estamos falando de um bem inelástico, um bem que tem a oferta inelástica. Agora vamos a uma proposição. O efeito do preço do insumo normalmente torna a curva de oferta de curto prazo do setor menos elástica do que a curva de oferta de curto prazo de uma empresa separada. E na transição dos slides eu estou usando um pedacinho da música Primavera de Vivaldi, que eu sou apaixonada, mas ainda estou aprendendo a mexer nisso aqui, é bem difícil, viu? Agora eu vou apresentar para vocês dois exemplos extremos de elasticidade da oferta. Esses exemplos foram retirados do livro que eu já indiquei no início da aula. Esse gráfico que vocês estão vendo é o gráfico de uma oferta perfeitamente inelástica. Essa oferta não muda quando o preço do bem muda. Aqui, caros alunos, por razões técnicas, a quantidade de frequências adequadas para operações de telefonia celular é uma quantidade fixa. Então, por isso, não tem elasticidade, ou seja, é inelástica, perfeitamente inelástica nesse caso. Vamos aqui agora, meus caros, ao outro caso extremo, da elasticidade infinita. Ou seja, a curva de oferta é paralela ao eixo X, ao eixo das quantidades. Como vocês podem ver, de acordo com o exemplo do livro, os produtores só vão produzir a um determinado preço, a $12. Fora isso, eles não produzirão. Mais uma paradinha para falar do meu desespero desse distanciamento social. Tô eu em casa, muito bem. Daqui a pouco vira o meu marido, que também está trabalhando em casa de home office, e diz... Aí ele fala... Dai, eu acho que eu vou fazer cerveja. Não tenho o que fazer no final de semana, vou fazer cerveja. Oi? Aí eu pergunto pra vocês, como esse menino vai fazer cerveja num apartamento desse tamanho? Meu Deus, não vai dar. E agora? Aí eu falei, amor, faz essa cerveja quando a quarentena acabar. Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira. Vamos então voltar para o conteúdo, que é o que importa. Eu pergunto a vocês, que fatores determinam a elasticidade de preço da oferta? Bom, os fatores são basicamente a disponibilidade de insumos e o tempo. Com relação à disponibilidade dos insumos, a elasticidade de preço da oferta tende a ser elevada quando não há problema de disponibilidade de insumos e tende a ser baixa quando os insumos são difíceis de obter. E a elasticidade de preço da oferta tende a tornar-se maior à medida que os produtores têm mais tempo para responder a mudanças de preço. Isso significa que a elasticidade de preço da oferta do longo prazo é superior à elasticidade de curto prazo.
Agora vamos falar sobre a relação entre a elasticidade e o imposto. Caros alunos, não importa se a tributação é sobre os vendedores ou compradores. Para verificar quem realmente acaba pagando, precisamos avaliar a elasticidade. Agora, podemos ver como a elasticidade de preço da demanda e a elasticidade de preço da oferta determinam quem vai pagar o imposto. Nesse caso que eu mostro agora, caros alunos, o imposto é pago principalmente pelos consumidores, porque a elasticidade da demanda é menor que a elasticidade da oferta. Como vocês estão vendo no gráfico, a curva de demanda é mais inclinada e a gente já viu que a inclinação tem a ver com a elasticidade. No exemplo em questão, o consumidor paga 95 cents de imposto e o produtor apenas 0,05 cents, de um total arrecadado de $1. Nesse exemplo agora, temos o oposto. Quem paga a maior parte são os produtores, porque a elasticidade da demanda é maior que a elasticidade da oferta. Nesse caso aqui, caros alunos, para um imposto de $5, o consumidor paga apenas 50 cents e o produtor paga $4,5. Acabamos de ver aqui, pessoal, que quando a elasticidade de preço da oferta é alta e a elasticidade de preço da demanda é baixa, o imposto incide principalmente sobre os consumidores. Quando a elasticidade de preço da oferta é baixa e a elasticidade de preço da demanda é alta, o imposto seletivo recai principalmente sobre os produtores. Agora, caros alunos, que já sabemos sobre os conceitos de elasticidade, podemos então calcular esse valor. E aí eu vou utilizar o livro de econometria do Gujarati para ajudar vocês nessa missão. Aqui eu vou considerar inicialmente o modelo conhecido como modelo de regressão exponencial. YI é igual a beta 1, que multiplica XI elevado a beta 2, que multiplica E elevado a UI. Mas que eu também posso reescrevê-lo aplicando o logaritmo, ou ln. Então, teremos essa equação que está grifada de vermelho. Neste modelo log linear, pessoal, alfa é igual a ln de beta 1. Este modelo é linear nos parâmetros e linear no logaritmo das variáveis x e y, e pode ser estimado mediante uma regressão de mínimos quadrados ordinários. Devido a essa linearidade, tais modelos são denominados modelos log-log ou duplo log. Se as hipóteses do modelo clássico de regressão linear forem atendidas, os parâmetros podem ser estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários. Aqui, pessoal, eu tenho yi estrela, que é igual a alfa mais beta 2 xi estrela mais ui. Nesse caso aqui, o asterisco serve para representar o ln da variável. Na prática, vocês irão aplicar ln nos dados originais e depois fazer a regressão. Esses gráficos, pessoal, estão exemplificando o que eu acabei de dizer, quando eu aplico ln aos dados. Então, caros alunos, de acordo com Gujarati, um aspecto atraente do modelo log-log, que o tornou muito difundido nos trabalhos acadêmicos, é que o coeficiente angular beta 2 mede a elasticidade de y em relação a x. De acordo com Gujarati, caros alunos, se y representa a quantidade demandada de um bem e x seu preço, beta 2 mede a elasticidade de preço da demanda, um parâmetro de considerável interesse econômico. Então é isso, pessoal. Terminamos essa parte de elasticidade. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu estou aqui me esforçando ao máximo, aprendendo novas técnicas e gravando essas aulas para passar o conteúdo para vocês da melhor forma possível. Certamente vocês também estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. O que a gente não pode é perder a esperança e temos sempre que manter um pensamento positivo. Até mais, galera!